Depois de mais de 3 dias de negociações intensas, parece que a greve dos roteiristas finalmente está chegando ao fim e eu vou explicar para vocês o que aconteceu, né? Por que essa greve aconteceu e o que vai acontecer a partir de agora. Então, vamos lá! Então, pessoal, depois de 146 dias que aconteceu o início da greve, depois de meses de flerte, né, com essa greve, a greve já estava anunciada há bastante tempo, muitas pessoas já estavam falando, né, que o sindicato dos roteiristas, né, o WGA, ia entrar em greve mesmo assim. Então parece que a greve está rolando há mais tempo ainda, porque essas especulações já estavam acontecendo, mas oficialmente a greve durou 146 dias, depois de 3 dias de negociações intensas, né, entre os representantes do sindicato dos roteiristas e os representantes da AMPTP, que é o grupo de produtores, né, dos estúdios e dos streamings. Finalmente eles chegaram a um acordo. A greve ainda não acabou oficialmente, porque eles precisam agora redigir isso para um contrato e eles precisam da aprovação dos roteiristas, né? Então vai ter uma votação para decidir se a greve realmente acabou. Eu acompanho muitos roteiristas, né, nas redes sociais, eu acompanho muitos roteiristas lá no TikTok, tem muito conteúdo interessante desses roteiristas e muitos deles estão bastante satisfeitos com esse final, mas ainda estão dizendo que existe uma possibilidade mínima da greve não chegar ao fim, né, porque o acordo aconteceu, as duas partes apertaram as mãos, falaram que tá tudo ok, só que quando o contrato for redigido, ainda pode ser que alguma coisa aconteça, né? Obviamente, as chances eu diria que são 99,99% da greve realmente chegar ao fim. E o conteúdo desse acordo, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, ainda não foi revelado, a gente ainda não sabe o que aconteceu envolvendo todos os aspectos dessa greve, o volume de episódios, né, que os roteiristas fazem por ano. Eu não sei se eles abordaram isso, o negócio da inteligência artificial sendo utilizada, né, para escrever roteiros, para ajudar nos roteiros, né, eu não sei até que ponto os roteiristas estavam brigando nesse sentido. Eu sei que os atores estão brigando bastante por causa dessa situação, né, de inteligência artificial, criando ali atores no fundo, né, com efeitos especiais e assim por diante. Mas parece que foi tudo resolvido. Os representantes falaram que o acordo foi sensacional e o que é interessante é que a AMPTP já tinha falado várias vezes que não ia mais fazer oferta, que a oferta que eles já tinham feito anteriormente era a oferta final. Aí eles voltaram para algumas conversas, já melhoraram um pouquinho e isso também acabou gerando, né, uma controvérsia muito grande, porque os próprios produtores acabaram liberando para a mídia quais eram os termos que eles estavam oferecendo como uma possibilidade para dividir os roteiristas, né, e possivelmente criar conflito dentro desse próprio grupo, que hoje conta com mais de 11 mil roteiristas lá em território americano, mas essas estratégias, né, não deram certo. Parece que os próprios estúdios individualmente já tinham falado para muitos representantes ali que eles queriam fazer um acordo, que eles estavam dispostos a fazer um acordo, só que alguém ali dentro não estava querendo, algumas empresas não queriam topar esses acordos. A gente não sabe, né, quem são essas empresas, só que agora parece que foi tudo resolvido. Conforme as condições forem saindo, eu vou trazendo aqui para vocês, só explicando por que essa greve aconteceu num primeiro momento. A situação não tá tão fácil para os roteiristas lá nos Estados Unidos por alguns motivos. Em primeiro lugar, né, o percentual do lucro não foi repassado devidamente para os roteiristas. Enquanto o lucro dos estúdios cresceu, a participação dos roteiristas tinha caído numa quantia muito considerável, né, acima de 20%, se eu não me engano, se a gente comparar, né, com o crescimento da lucratividade dos estúdios. E outro ponto que é muito importante é que a quantidade de episódios, em média, diminuiu bastante, só que o preço por episódio dos roteiristas continuou mais ou menos o mesmo. Então, enquanto antigamente um roteirista de Friends, por exemplo, ganhava pelos 24 episódios, aí terminava uma temporada, eles já tinham que começar a pré-produção da próxima temporada, a escrever os roteiros, a fazer os brainstorms e assim por diante. Agora, muitas séries produzem somente 8 episódios, só que não é que você consegue um emprego de 8 episódios aqui, depois outro emprego e assim por diante. Normalmente, né, quando não tem um contrato de exclusividade, que a pessoa está completamente amarrada àquela série, o que acontece? Se você trabalha na série X, aí você ajuda a roteirizar ali 8 episódios,
você migra para outra série, se você tiver sorte, né, de conseguir um segundo emprego. Só que aí, enquanto você está escrevendo aqueles outros 8 episódios, a série original que você estava trabalhando te chama de volta. E aí você não pode, porque você está com um contrato com uma outra série, entendeu? Então a situação é bastante complicada, não é somente isso, em vez de fazer 24 episódios em uma série só, você arruma um emprego em 3 séries e faz 8 episódios para cada uma delas. Não é assim que funciona, né? Então eu realmente acho que a situação mudou muito, então o acordo tem que mudar também. Ou eles pagam um pouquinho mais por episódio, ou tem que ter um contrato de exclusividade que nos meses que a pessoa não estiver trabalhando, ela recebe alguma coisa. E eu vejo muita gente falando que não, que os roteiristas têm que trabalhar, que acabou a criatividade em Hollywood, que os roteiristas só estão fazendo filmes porcaria, séries porcaria. Eu discordo plenamente, né? Primeiro que os projetos não partem somente dos roteiristas, os projetos partem dos estúdios, então não é culpa dos estúdios que a Marvel tá fazendo aí 30 filmes, que a DC tá fazendo uma porrada de filmes, que a Disney tá querendo refazer Piratas do Caribe e assim por diante. Não são os roteiristas que escolhem, olha, a gente quer fazer mais um filme de Star Wars a respeito desse assunto ou a respeito daquele assunto. Então acho que as pessoas elas viram as armas para os roteiristas, sendo que a qualidade dos roteiros não é culpa do roteirista em si. Obviamente tem roteiros ruins, tem roteiristas ruins, mas no geral um projeto ruim normalmente é tanto responsabilidade do estúdio quanto do diretor, quanto do roteirista. Eu diria que o roteirista muitas vezes ele é o menor responsável por um projeto ruim, né? Isso depende de investimento, isso depende de prazo, tem muitas variáveis aí. Então acho que muitas pessoas estavam criticando os roteiristas no meio da greve, dizendo que inteligência artificial faz séries melhores do que os roteiristas. Pô, olha a quantidade de séries excelentes que estão rolando por aí, que rolaram nos últimos anos. Mad Men, Breaking Bad, O Urso tá rolando hoje, Only Murders in the Building é uma série muito boa, a série Atlanta, né, que chegou ao fim, também é uma série sensacional. Então acho que em meio a toda essa situação envolvendo os roteiristas, as pessoas acabaram perdendo um pouquinho de respeito pela profissão de forma completamente equivocada. A qualidade dos projetos em Hollywood não é somente responsabilidade dos roteiristas, e os estúdios e até mesmo o público são responsáveis por isso, porque se você lança 30 filmes da Marvel e 10 deles batem a marca de $1 bilhão, por exemplo, e aí você lança um monte de filmes originais que não trazem retorno financeiro, como a gente já viu muitos aí nos últimos anos, óbvio que os estúdios vão focar o dinheiro aonde está tendo lucratividade. Uma sorveteria é a mesma coisa, você pode ter lá o melhor sorvete do mundo. Se ninguém pedir aquele sorvete e ele apodrecer toda semana, você vai focar no de creme, no de chocolate, no de morango e assim por diante, e você vai deixar de lado, você vai parar de produzir aquele sorvete que é excelente, mas que ninguém está querendo comer, né? Então, eu acho que a gente tem que levar isso em consideração também. Os estúdios não são somente esses malvadões que só querem enfiar essas porcarias aí no público, eles produzem aquilo que o público está assistindo. Obviamente os estúdios também não são vítimas dessa situação, eles poderiam ter feito um acordo muito antes, né? Então esses 146 dias é muito mais em decorrência da demora dos estúdios para sentar na mesa para fazer um acordo do que propriamente dito de uma demora dos roteiristas para aceitarem esses termos. Isso foi em resumo, né? Se vocês quiserem um vídeo mais detalhado a respeito, né, de cada aspecto da greve, eu vou fazer quando os detalhes começarem a sair. Mas eu queria dizer o que acontece a partir de agora. Agora os roteiros podem voltar, só que as produções não podem voltar, pelo menos a todo vapor, né? Isso, obviamente, depois que a votação acontecer, depois que tudo for 100% aprovado, né? Pode ser que alguma coisa ainda aconteça, mas se a greve realmente chegar ao fim, né? Os atores ainda não chegaram a um acordo, então mesmo que os roteiros possam voltar a ser escritos, voltarem a ser produzidos, os atores não podem voltar a atuar, não podem voltar a fazer marketing para os filmes, então Hollywood ainda vai continuar travada, né? Por causa disso, resta a gente ver agora, já que eles fizeram um acordo com os roteiristas, será que eles vão correr para fazer acordo com os atores também, né? Será que eles vão abordar todos os pontos que estão sendo questionados, que são múltiplos também?
Resta a gente ver se isso vai de fato acontecer. E essa foi a terceira greve mais longa da história, né, do WGA. E a gente tá vendo, e a gente viu, né, pelo menos a primeira greve dupla desde 1960. Então, pessoal, eu sei que muitas pessoas estavam esperando que os roteiristas deixassem de existir, que o ChatGPT começasse a escrever todos os roteiros, né, a partir de agora. Muitas pessoas claramente odeiam os roteiristas de Hollywood. Eu já expliquei por quê, que eu acho que a situação não é tão clara assim, né? Não é tão dividida como as pessoas imaginam. Os roteiristas são parte de um sistema que está alimentando o que o público quer ver. Obviamente, às vezes eles fazem de forma errada, mas eu acho que o acordo entre os estúdios e os roteiristas é muito positivo para a indústria que não está passando por um bom momento. Basta ver aí os trimestres da Netflix, da Disney, da Warner e assim por diante, que a indústria está num momento bastante delicado. Eles estão num momento de virada completa ali, né? O que eles vão fazer a partir de agora? Vão continuar forçando ali os serviços de streaming, vão voltar um pouquinho para trás, né, pro que era antigamente a televisão. Mas como sempre, a opinião mais importante é a opinião de vocês. Eu gostaria de saber o que vocês acham a respeito desse assunto. Digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.